Olá, bom dia a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso encontro de hoje. O nosso encontro diz respeito a uma pesquisa sobre violência e democracia, lançada pela RAPS, em parceria com o Fundo Canadá e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública no ano passado. E a gente aproveita os eventos de 8 de janeiro, assim como a janela de oportunidade advinda da eleição de um novo governo, para discutir os seus achados e também contextualizar tudo que a gente encontrou a partir desses novos eventos. Nosso webinário de hoje, Democracia e Violência, Estabilidade Democrática e Agenda Positiva de Governo, tem muita honra e muito orgulho de receber os nossos dois convidados especiais, parceiros nessa iniciativa, que são Renato Sérgio de Lima, diretor-presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a quem eu agradeço muito pela parceria, e a Téria Elliott, que é a segunda secretária da Embaixada do Canadá. É uma honra e uma satisfação receber vocês para essa discussão. Essa foi uma pesquisa, como eu mencionei, realizada em 2022, uma atualização de uma pesquisa que já tinha sido feita pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública em 2017, atualizada também a partir de dois novos índices que não haviam na pesquisa anterior. A nossa intenção naquele momento, ao escutar a partir de um campo feito pelo Datafolha, que ouviu cerca de 2.100 pessoas, era entender a propensão, o potencial de apoio da população brasileira a três variáveis: a agenda de direitos, democracia e também autoritarismo. Entre os achados da pesquisa naquele momento, o fato de que 6 em cada 10 brasileiros diziam temer se manifestar por conta da sua posição política e ser agredidos por isso, e o equivalente a 5 milhões de pessoas, extrapolando a amostra da pesquisa, que diziam que tinham sofrido algum tipo de violência por conta da sua manifestação política nos 30 dias anteriores à realização do campo. Esses foram os achados ali de setembro e algumas coisas mudaram de lá para cá, inclusive a partir do contexto político, como eu mencionei. Eu, a partir de agora, passo a fala ao Renato Sérgio de Lima, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, para sua fala institucional, seguido da Taryn Elliott. O nosso seminário começa agora às 11h15, se encerra às 12h30, está sendo transmitido pelo YouTube dos parceiros e ficará disponível após o nosso bate-papo aqui. Renato, é com você, seja bem-vindo. Obrigado, Mônica. Agradecendo por seu intermédio a RAPS pela parceria, agradecendo a Embaixada do Canadá, a Taryn, também pela parceria. Eu queria dizer que para o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, esse projeto, essa parceria foi muito importante pela possibilidade da gente jogar mais luz a um fenômeno que estava, de certa forma, difuso, todo mundo sentia, mas a gente não conseguia mensurar, né? Bom dia a todas, bom dia a todos. E eu acho que esse fenômeno passa exatamente pela aceitação da violência como uma linguagem corrente da sociedade brasileira. Essa aceitação é histórica, essa aceitação não é de hoje, mas os níveis que nós chegamos em 2022 são níveis alarmantes que, de algum modo, precisam ser compreendidos. E para o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que é uma rede de policiais e não policiais, profissionais da segurança pública, uma das explicações é exatamente aquela que mostra que nós não temos um ciclo. Nós não fizemos a reforma da segurança pública no Brasil. Nós não fizemos a boa parte da legislação que regula as polícias brasileiras é anterior à Constituição de 88, e a gente nunca fala de segurança pública. A gente sempre fala polícia A, polícia B, instituição de segurança A, como guardas municipais que não chegam a ser polícias, e assim por diante. A gente não tem um projeto de segurança pública, com o agravante, que é importante, que no Brasil, desde 1988, segurança pública é também, pela nossa Constituição, um direito social universal. É uma esfera de ação do Poder Executivo, da política criminal e penitenciária, ou seja, toda uma linha de direito penal, criminal, pensando justiça criminal, mas é, sobretudo, um direito fundamental que precisa ser assegurado, que precisa garantir cidadania. E essa dicotomia, muitas vezes, é uma dicotomia que tensiona o dia a dia das instituições da área,
e a gente vê que a forma como o Estado responde a essa exacerbação da violência muitas vezes funciona como retroalimentadora de tudo que está acontecendo. Para o Fórum, a pesquisa nos ajudou a explicitar que se a gente não falar de segurança pública, mas falando dela como um direito social, a gente não vai conseguir avançar em condições mínimas de resgatar um pouco os aspectos mais amplos de como garantir cidadania, direitos humanos e democracia no país. Os resultados são alarmantes, porque mostram que a população vive sob um regime de medo e insegurança absoluto, não só do crime, mas também da violência extrema. Isso é grave, isso é bom que sensibilize os nossos gestores, os políticos, para a importância de pensar uma reforma da segurança que não fique restrita às especificidades de cada corporação, mas que ajude a implementar o que a Constituição propôs lá em 88 e que ainda não se tornou possível totalmente. Então, depois o David vai apresentar os resultados, David Marques, nosso coordenador de projetos, vai apresentar os resultados, mas é importante passar essa mensagem de que se a gente quer falar de democracia, se a gente quer falar de direitos humanos, a gente precisa pensar que as instituições da área precisam ser modernizadas, mas não na linha de aceitar desvios individuais de condutas. E eles existem e precisam ser responsabilizados. Mas a gente tem toda uma pauta de governança das instituições que não é desmerecê-las, muito pelo contrário, é torná-las compatíveis com o projeto que foi inaugurado em 88 de democracia e de Estado de Direito, que é, no fundo, o desejo de todos nós. Muito obrigado, Mônica, muito obrigado a RAPS pela oportunidade, por organizar esse evento. Queria também saudar o senador Alessandro Vieira, aqui, que também está presente, e todas as pessoas da equipe técnica, tanto da RAPS como do Fórum, que tornaram esse projeto possível, e ao governo do Canadá, à Embaixada do Canadá, que foi uma parceira bastante importante para tornar isso realidade. Obrigado. Obrigada, Renata. Taryn, agradecendo também a gentileza, a generosidade da parceria, eu passo a palavra para você. Bem-vinda. Bom, muito obrigada. Bom dia a todos e todas presentes. Eu gostaria de começar para agradecer o RAPS pela organização deste evento, da apresentação também dos resultados da pesquisa sobre violência e democracia no período pré-eleitoral, as eleições de 2022, que eram históricos para o Brasil, na verdade, né, em vários sentidos. E apresento também a satisfação da Embaixada do Canadá no Brasil, por meio do Fundo Canadá, em ter contribuído com a realização desse projeto tão importante para o apoio à democracia brasileira. Hoje teremos muito a aprender com os resultados da pesquisa. Eu tinha a honra de já ver um pouco dos resultados, então eu já sei o que vai ser apresentado para vocês, e eu acho que todo mundo vai agradecer, e achar muito interessante e importante para o discurso no Brasil sobre o estado da democracia nesse momento. Será um momento também muito importante para conhecermos melhor a percepção social sobre a democracia no Brasil, mas também autoritarismo e o apoio ao cumprimento de uma agenda de direitos humanos aqui no país. A democracia, a governança inclusiva e responsável, o pluralismo pacífico e o respeito à diversidade e aos direitos humanos são valores centrais da política internacional canadense, e são prioridades compartilhadas com o Brasil, eu acho também. São valores que transformamos em ações, iniciativas por meio do trabalho com organizações da sociedade civil e atores locais, e é por isso que sempre o Fundo Canadá e o Canadá encorajamos a total participação dos cidadãos nos processos de tomada de decisão que é feito nos seus países. E nos últimos 10 anos, o Fundo Canadá apoiou 17 projetos voltados para a democracia aqui no Brasil. O Estado de Direito e a liberdade de expressão, que também é uma parte de democracia muito importante. Mas, mundo afora, o Canadá trabalha continuamente para apoiar a democracia por meio de fortalecimento da sociedade civil
por exemplo, trabalhando junto com organizações como o RAPS, né? Que é um exemplo de uma organização muito forte da sociedade civil aqui no Brasil. Também apoiamos instituições eleitorais e seus processos, apoiar legislaturas e seus defensores também, apoio a respeito ao Estado de Direito, fomento e proteção de direitos humanos e incentivo à participação política das mulheres. Eu acho que na pesquisa vai ver que muitas dessas temáticas também saem bastante. Então, eu acho que esse parte também, como é importante para nós no Fio do Canadá e a Embaixada, também vai ser interessante para as discussões aqui sobre democracia no Brasil, porque, como eu falei antes, são prioridades compartilhadas. RAPS é um parceiro principal para nós este ano e essa pesquisa foi feita num momento histórico para o Brasil, como eu falei no início, né? E os resultados que RAPS vai compartilhar hoje não são só interessantes, mas também oportuno pelo Brasil. Eu só quero agradecer mais uma vez a RAPS pela oportunidade de fazer, de organizar esse evento, mas também de me dar a oportunidade de participar nesse evento e pelo importante trabalho desenvolvido com esse projeto. Esta pesquisa é muito importante como ferramenta para uma avaliação do atual panorama brasileiro sobre a redução de direitos e liberdades e sobre a violência política, né? Então, desejo um ótimo evento a todos e todas e muito obrigada. Obrigada, Terem. Obrigada, Renato. Gostaria de contar para vocês, em especial os que estão chegando agora, a importância desse seminário, desse webinar hoje. Além de discutir os resultados da pesquisa, que, como a Terry mencionou, foram importantes e simbólicos no momento que foram lançados ali em setembro de 22, a pesquisa foi e é um projeto muito importante para a RAPS, porque se conecta com uma organização que há 10 anos trabalha pela melhora da democracia. A crença que orienta o nosso trabalho todos os dias, uma delas, é de que uma democracia melhor se faz com lideranças políticas melhores. E, naquele contexto, ali em agosto, setembro do ano passado, obviamente todos nós estávamos preocupados com o que aconteceria com o país, em especial pela proximidade da eleição, pela proximidade das eleições que chegavam. Dentre os achados da pesquisa, uma das coisas que a gente encontra é o fato de que boa parte da população que se sente insegura é aquela que tende também a apoiar medidas menos democráticas ou fora do regime democrático. Isso, como o Renato mencionou, demonstra que a gente não pode, esquecer da importância das instituições para a manutenção da democracia, esquecer da importância do preparo de lideranças democratas para a democracia. Não há democracia sem democratas. E a gente também não pode permitir que haja instrumentalização do discurso do medo, porque justamente esse reforço pode acabar implicando em medidas mais autoritárias ou fora do regime democrático. Esse é um dos principais projetos para a gente, foi um dos principais projetos para a gente em 2022 e será em 2023, e eu tenho muito orgulho de dirigir uma organização que há 10 anos contribui para a melhora da democracia no Brasil, agora ao lado também de dois parceiros super importantes. Sem mais delongas, eu vou passar para a Mariama Correia, nossa mediadora, que vai apresentar os nossos convidados especiais, que vão discutir os achados da pesquisa e contextualizá-los em relação ao Brasil de hoje. Eu agradeço a cada um dos três, senadora Alessandro Vieira, líder RAPS, Isabelle Rodrigues, coordenadora do Núcleo Político e Advocacy da RAPS, e o David Max, coordenador de projetos do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Obrigada também a toda a equipe técnica que nos ajudou a construir e a colocar esse projeto na rua. É com você, Mariana. Obrigada, Mônica. Bom dia a todos, todas e todes. Meu nome é Mariama Correia, como a Mônica já citou, sou jornalista e vou dar continuidade a esse webinário Violência e Democracia, Estabilidade Democrática e Agenda Positiva de Governo. Lembrando que esse evento é realizado pela Rede de Ação Política pela Sustentabilidade, a RAPS, em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública e com apoio do Fundo Canadá para iniciativas locais. Como Mônica já falou, e nossos participantes também já falaram um pouco, o nosso ponto de partida nesse debate hoje são os dados dessa pesquisa que foi lançada
no ano passado, um pouco antes das eleições, por essas mesmas instituições. Essa pesquisa se chama Violência e Democracia, Panorama Brasileiro Pré-eleições de 2022, Percepções sobre Medo de Violência, Autoritarismo e Democracia. Essa pesquisa teve dados coletados pelo Instituto Datafolha e foi lançada um pouquinho antes aí das eleições. Só destacando um pouco os achados antes da gente passar para os nossos painelistas, a pesquisa demonstrou um apoio maciço dos entrevistados à democracia e uma agenda de direitos. 90% dos entrevistados concordaram que o presidente vitorioso nas urnas deveria ser empossado, como aconteceu em janeiro desse ano. A pesquisa também mostrou um aumento da violência política no Brasil, com dados alarmantes. Mais de 3% dos entrevistados declararam que foram vítimas de ameaças por causa das suas posições políticas entre 3 de julho e 3 de agosto de 2022. Então, para falar desses dados, desses achados e do tema do nosso webinar, Violência e Democracia, Estabilidade Democrática e Agenda Positiva do Governo, a gente tem aqui conosco Isabelle Rodrigues, gerente de Advocacy e Projetos da Rede de Ação Política pela Sustentabilidade, RAPS. David Marques, sociólogo e coordenador de projetos do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, e o senador Alessandro Vieira, do PSDB de Sergipe. Muito bom dia para vocês. Você que acompanha a nossa transmissão aqui do evento pelos canais do YouTube da RAPS e do Fórum Brasileiro, um recado: você pode participar desse debate mandando perguntas pelo chat, ok? A pesquisa Violência e Democracia, que é nosso ponto de partida aqui hoje, foi lançada um pouco antes das eleições, como eu já mencionei. Eu queria começar esse debate aqui com os nossos painelistas, retomando um pouco esses dados e trazendo esses dados para a nossa realidade de hoje, né, pós-eleições. Então, 90% dos entrevistados concordavam que o vencedor nas urnas deveria ser empossado, demonstrando aí um apoio, né, ao resultado das urnas, né, ao processo eleitoral, que foi o que aconteceu em janeiro, né? A gente teve o vencedor empossado. Então, trazendo esses dados para a realidade, eu queria começar perguntando para David Marques, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. David, já passado agora esse período eleitoral, né? A gente testemunhou aí atentados às sedes dos 3 poderes federais, de cunho golpista, no começo desse ano, em janeiro desse ano, muito também pautado pelo pedido da tomada de poder de militares, né? Então, eu queria que você explicasse um pouco para a gente, fizesse esse exercício de trazer esses dados da pesquisa pré-eleitoral para a realidade de hoje. Como é que essa pesquisa ajuda a gente a compreender esse acontecimento? Bom, Mariana, bom dia a todos e todas presentes. Agradeço aí pela oportunidade de, mais uma vez, estar jogando luz aos dados da nossa pesquisa. Acredito que, como foi resgatado em algumas falas, a gente teve uma trajetória de preocupação com esse tema aqui, né, no Fórum Brasileiro de Segurança Pública. A nossa primeira pesquisa sobre o autoritarismo e as conexões possíveis entre um discurso autoritário na sociedade, com o cenário da segurança pública e com o descontrole do crime e da violência, foi ainda em 2017. A gente chamou a atenção para o fato de que o autoritarismo na sociedade brasileira estava bastante alto, e isso, de alguma forma, se concretizou nas eleições daquele ano, né, e no tipo de discurso político que saiu vitorioso e se fortaleceu ao longo do período, né? Para que a gente pudesse tentar mensurar melhor a pauta o autoritarismo na sociedade brasileira, a gente se utilizou de uma escala clássica, né, uma escala psicométrica clássica, que é chamada de escala F, né, que foi desenvolvida pelo Theodor Adorno ainda nos anos 50, mas que foi adaptada para o contexto contemporâneo. E ela é composta basicamente de 15 assertivas, né, 15 frases com as quais as pessoas, né, os entrevistados, têm que se posicionar com maior ou menor concordância, né? Essas questões, elas são divididas em 3 grandes dimensões que compõem a escala de autoritarismo, que basicamente dizem respeito à agressividade autoritária, ao convencionalismo e à submissão à autoridade, né? São os 3 grandes grupos. Quando a gente refaz essa pesquisa em 2022, nessa parceria com a RAPS, a gente consegue perceber o seguinte:
De uma forma geral, a escala de autoritarismo ela tem uma redução. Se em 2017 ela era de 8,1, sendo que a escala vai de 0 a 10, sendo 10 o maior índice de autoritarismo, 8,1 é bastante alto, né? Em 2017 a gente teve essa pontuação, digamos assim. Contudo, em 2022 a gente teve uma escala um pouco mais baixa, de 7,29. Mais baixa, porém ainda alta. E a gente encontrou algumas nuances dentro das dimensões do autoritarismo. E a que talvez tenha mais chamado a nossa atenção foi justamente uma elevação do índice da agressividade autoritária, que são todos esses discursos que se utilizam da questão da violência ou da violência como uma linguagem, como um mecanismo de resolução de conflitos, né? Então, além disso, a pesquisa também mostra, novamente em 2022, assim como mostrou em 2017, que quanto mais medo da violência a população tem, maior a sua propensão a aderir a esses enunciados de ordem autoritária. Então, na ausência de uma sociedade que garante seus direitos, né, seu direito à vida, seu direito à segurança, ou seja, a segurança como um direito fundamental, maior a probabilidade dela aderir a esses discursos, né? Então, reforçar discursos que existem, como foi dito aqui, há muito tempo, não são novidade, mas que ganham força num cenário de insegurança mais generalizado, né? Eu destacaria também que entre 2017 e 2022 a gente teve algumas mudanças também na composição dos grupos, né? A forma como os grupos sociais ou subgrupos sociais pontuaram nessa escala. Eu acho que vale destacar principalmente a questão da juventude, dos jovens, né? Principalmente a parcela de 16 a 24 anos, que tinha a segunda maior propensão, né? A segundo grupo que pontuava mais alto na escala de autoritarismo em 2017. Naquela ocasião era menor apenas que o grupo das pessoas com mais de 45 anos. Em 2022, esse discurso autoritário entre os jovens ele arrefece, ele diminui, né? O que nos parece exatamente uma informação absolutamente importante e que nos dá algumas pistas sobre como o discurso político tem sido apropriado pela população como um todo. Então, aqui tem um dado importante: a juventude está ajudando a frear um pouco essa onda autoritária que a gente viveu há alguns anos e pode ser uma chave importante para o debate político nesse próximo período, né? Acho que eu destacaria também, além disso, que a gente teve, embora a gente esteja passando no Brasil por um período de redução de alguns indicadores criminais, principalmente da taxa de homicídios, a partir de 2017, uma redução, essa redução não tem sido percebida pelo conjunto da população da mesma forma. Entre 2017 e 2022, o medo da violência cresceu entre a população brasileira, né? E, de alguma forma, a gente tem esse dado refletido nos enunciados que diziam respeito, por exemplo, à questão da violência política. A gente fez a coleta de dados para essa pesquisa em agosto de 2022, então no período pré-eleitoral, durante o período eleitoral, no qual esse debate estava bastante aquecido, né? E a gente conseguiu coletar que praticamente 50% das pessoas tinham muito medo de ser vítimas de agressão política, de agressão física, por conta das suas opções político-partidárias. Outros 45% tinham medo de serem ameaçados por essas mesmas opções político-partidárias. Obviamente, a questão da violência ela é bastante disseminada na sociedade, ela não é apenas uma violência política, como a gente bem sabe, ela se tornou, né, uma violência política com o tempo, e parece que cada vez mais tem afetado grupos majoritários, né, e não apenas grupos específicos, como defensores de direitos humanos, autoridades ou políticos, candidatos, né, como a gente acompanha há muito tempo, mas cada vez mais as pessoas têm sentido esse medo, e eu acho que isso explicou bastante do contexto político que a gente estava vivendo durante as eleições, né? Não usar determinados adereços, como camisetas, bonés de apoio a candidatos, a bandeiras políticas naquele período. Então, acho que, retomando, a gente tem uma pesquisa que mostrou a importância, né, a chave que é fundamental e deve ser priorizada sobre se a sociedade brasileira, se o Estado brasileiro não conseguir garantir condições mínimas de segurança, de preservação da vida, do patrimônio das pessoas,
aumenta a probabilidade de que discursos autoritários que não valorizam a democracia, não valorizam suas instituições, possam ganhar força, inclusive solapando a própria democracia, né? Então, acho que fazer aqui uma defesa da política de segurança pública, da valorização das políticas que consigam fazer uma redução do crime e da violência é fundamental para a construção da nossa democracia. Então, Mariama, eu acho que é isso para o primeiro comentário. Ok, David, obrigada, viu, pela resposta. Queria continuar aqui, passando a palavra para os nossos panelistas, debatendo também um outro ponto importante, né, da pesquisa, que mostrou que mais de 70% dos entrevistados apoiam, né, o apoio de mais de 70% dos entrevistados à democracia e a uma agenda de direitos. Então, Isabelle Rodrigues, você que é gerente de Advocacy e Projetos da RAPS, poderia explicar melhor para a gente esses resultados? Assim, o que é que a gente pode entender de anseios da população a partir desses resultados e também como esses resultados podem apontar novos caminhos para esse novo governo? Mariana, muito obrigada pela mediação e pela pergunta. Queria começar dando bom dia a todos e todas que estão nos acompanhando. E acho que para ilustrar a conexão entre esses dois indicadores, a gente precisa partir do pressuposto que a agenda de direitos ela é típica de democracias. Então, quando a RAPS e Fórum se unem para atualizar a pesquisa de 2017, a gente viu a necessidade de trazer um indicador que era inédito na pesquisa, sobre democracia. E daí a gente tem um alto índice de propensão à democracia, de 7,25, né? A maior parte dos entrevistados é propenso a apoiar um regime democrático. E aqui eu vou descer um pouco nesse indicador, porque os principais resultados que impactaram nesse número foram o de que o resultado das urnas eletrônicas deveria ser respeitado e o candidato empossado em 1º de janeiro, como você já mencionou aqui hoje, e o outro de que a população ela precisa ter voz ativa, ela precisa participar das decisões do país. Por outro lado, quando a gente olha as perguntas que tiveram uma resposta um pouco menor dentro desse índice, a gente percebe que não está claro, muitas vezes, para boa parte dos entrevistados, como funcionam as instituições brasileiras, a divisão entre os poderes das instituições, e aqui a gente vê uma janela de oportunidade de se comunicar de forma mais clara o papel das instituições no país e como que essa divisão de poder, de atribuição, se dá. Mas retomando ao ponto da agenda de direitos, eu queria até pegar emprestado uma fala do Scott Manwaring, que é um cientista político que estuda Brasil e América Latina, em que ele destaca que é importante que países latino-americanos eles consigam, em algum momento, gerar, como se diz, um sucesso econômico, um acesso a garantias de direitos, uma redução das desigualdades, para que as pessoas elas possam, de fato, apoiar um regime democrático. Na visão dele, ele traz que a sociedade, os cidadãos, eles toleram períodos em que não se tem garantias de direitos, mas no médio e longo prazo, as novas democracias elas vão precisar lidar e endereçar isso, porque senão a gente vai ter a propensão a outros tipos de regime. Então, trazendo isso para a realidade do Brasil e para a nossa pesquisa, se a gente olha para as dimensões do país e para as inúmeras desigualdades que a gente tem, e são desigualdades em plural, porque é de gênero, ela é social, ela é racial, ela é econômica e de diversas outras naturezas, a gente tem que o Estado de Direito democrático, ele não é para todos de uma forma igualitária. Então, a gente não tem o acesso ao Estado em todas as regiões do país. Essa desigualdade, ela também se expressa dessa forma. Exemplos disso, pode ser numa periferia, em uma comunidade no Rio de Janeiro, pode ser em uma tribo indígena em territórios da Amazônia, pode ser nos grandes centros urbanos. Então, como que a gente garante que os direitos sociais, os direitos humanos, eles sejam percebidos pela maior parte da população brasileira? Essa pergunta ela é crucial para que a gente possa ter, então, uma maior propensão à defesa da democracia no nosso país. Aqui a gente já está apontando, inclusive, caminhos para onde os governantes, as lideranças, elas deveriam olhar. Nas palavras do David, ele mencionou a agenda de segurança pública. Aqui eu trago a questão da agenda de direitos sociais e humanos. Dentro da pesquisa, a gente tem, por exemplo, que são as mulheres e as pessoas pretas que mais apoiam a agenda de direitos sociais e humanos. Essas mesmas pessoas são quem representam hoje a camada com mais vulnerabilidade da nossa sociedade.
Então, o que a gente tira de aprendizado, de possibilidades e de caminhos dessa análise? Que o medo, nas palavras do David, pode ser instrumentalizado para que pessoas apoiem comportamentos mais autoritários. Por outro lado, pessoas em situação de vulnerabilidade, que é também quem tem mais medo, é quem apoia garantias e agendas sociais, como, por exemplo, teve um maciço apoio a programas como Auxílio Brasil, Bolsa Família, programas de apoio de transferência de renda, programas de apoio que olham para a insegurança alimentar para pessoas em situação de fome no país. E isso demonstra, então, que é preciso olhar para as políticas públicas que vão combater essas desigualdades. Acho que aqui a gente já traz um primeiro apontamento, a gente pode discutir ao longo das próximas perguntas, mas eu diria que esses achados são fundamentais para a agenda do próximo governo, do próximo Congresso Nacional, e que já se iniciou neste ano. Muito obrigada, Isabelle, pela resposta. Agora eu queria falar com o senador Alessandro Vieira, justamente sobre o papel do Legislativo, né? Senador, qual o papel do Congresso Nacional nessa retomada da normalidade institucional para garantir a democracia, né? E também para o andamento das demandas da população, né? Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre qual vai ser o principal foco do Congresso Nacional nessa nova legislatura, em especial agora nesse primeiro ano do novo governo. Bom, bom dia, Mariana, bom dia a todos. Prazer estar participando de mais uma atividade com o Fórum e com a RAPS, né? Eu participo desse debate, digamos que com dois chapéus. Eu sou um profissional da segurança pública há mais de 20 anos e sou hoje uma liderança política, um senador, atuando também como liderança RAPS. Existe um papel muito claro de representação, ou seja, a gente tem que fazer com que o Congresso consiga entender, captar essas demandas e traduzir isso em legislação positiva, mas acho que nós temos algumas responsabilidades do ponto de vista pedagógico. É um papel, um trabalho que o Brasil nunca fez e que hoje colhe os resultados negativos de não ter feito, que é o trabalho de mostrar os riscos, danos e consequências do autoritarismo. A nossa anistia ampla e restrita fez com que se passasse por cima de uma série de abusos. O distanciamento histórico faz com que uma parcela grande da população não tenha noção, não tenha percepção das consequências daquilo que um período autoritário, uma ditadura militar, aquilo faz com a sociedade, o tanto de deformação que você tem na sociedade. Mas trazendo para um recorte mais aproximado com o nosso tema, que é da questão da segurança pública, eu acho que nós temos um papel muito grande de legislação e de fiscalização para atuar nessa modernização das forças de segurança. Passa por compreensão, por formação continuada, o desenvolvimento e fixação de novas trajetórias curriculares para as polícias, a discussão com relação à integração ou unificação de forças, a discussão com relação a uma cadeia de comando que seja mais centralizada e eficiente, mas o principal para mim continua sendo a questão da formação. É através da formação de qualidade que você vai resgatando aquelas pessoas que estão inseridas hoje em bolhas de desinformação. E há de se reconhecer também, é um papel do legislativo em particular, que o descrédito das instituições, que está na raiz dos movimentos populistas autoritários, ele tem sua razão de ser. De fato, as instituições brasileiras não prestam um bom serviço. De fato, nós temos problemas seríssimos na representação, sob o ponto de vista de impunidade, sob o ponto de vista de um mau direcionamento de recursos, ou estabelecimento de prioridades por critérios não republicanos. Então, tudo isso se reflete no cidadão. O cidadão hoje tem uma visão muito negativa dos poderes. E, a partir do momento que a democracia, representada pelos poderes, não resolve o problema das pessoas, pelo contrário, a percepção é de que agrava os problemas, é um caldo muito fértil para que as ideias autoritárias, impulsionadas pelos algoritmos, possam contaminar cada vez um número maior de pessoas. Você percebe, uma pesquisa posterior aos atos de 8 de janeiro, conduzida também pela RAPS, apontou uma aceitação do mérito daquelas reclamações, daquelas ideias, e não da forma. Uma rejeição com relação à forma violenta, a tentativa de tomada do poder violenta, porque nós tivemos no Brasil foi uma tentativa de golpe de Estado, isso tem que ser muito bem verbalizado para que as pessoas entendam. Mas o mérito, que é mudar a situação, mudar isso tudo que está aí, para usar aquelas frases feitas de manifestações,
ele é aceito por uma parcela muito significativa da população. Isso é ruim, a gente tem que tentar corrigir isso, e o caminho é produção de estudos sérios, disseminação desses estudos e representação mais qualificada. Acho que esses são os caminhos que o Legislativo pode apontar, para além de soluções muito específicas, pontuais, como discutir ou não criação de guarda nacional ou uma federalização do policiamento do Distrito Federal. Isso tudo vai ser objeto de debate ao longo desse ano. Muito obrigada, senador, pelas considerações. Dando sequência agora ao nosso webinário Violência e Democracia, Estabilidade Democrática e Agenda Positiva de Governo, a gente vai iniciar uma rodada de perguntas do público. Lembrando para você que está assistindo pelo YouTube da RAPS e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que você pode participar mandando perguntas pelo chat, certo? Para você que chegou agora, meu nome é Mariama Correia, sou jornalista, e este webinário é realizado pela Rede de Ação Política pela Sustentabilidade, RAPS, em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, com apoio do Fundo Canadá para iniciativas locais. Lembrando que a gravação desse evento vai ficar disponível nos canais de YouTube da RAPS e do Fórum, certo? A gente está hoje discutindo a partir de dados de uma pesquisa lançada em setembro do ano passado, na véspera da eleição, pela RAPS, pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, com apoio do Fundo Canadá, que é uma pesquisa chamada Violência e Democracia, Panorama Brasileiro Pré-Eleições de 2022, Percepções sobre Medo de Violência, Autoritarismo e Democracia. Essa pesquisa mostrou, entre outros achados, um apoio maciço dos entrevistados à democracia, à agenda de direitos no Brasil. A pesquisa completa você pode consultar no site da RAPS e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, e eu vou pedir aqui para a gente deixar o endereço desse link, se possível, no final da transmissão, aqui no chat. Então, já chegou aqui uma pergunta para a gente, para o senador Alessandro Vieira. Vou aqui pedir para a produção para avisar quem foi que é o autor da pergunta, mas, senador, já repassando aqui para o senhor essa pergunta, como vai ser a reacomodação dos três poderes e seus espaços institucionais, considerando uma perspectiva positiva de redução dos ataques à democracia? Quem faz a pergunta é Lorenza Cansado. Acredito que é isso. Ok? Pode responder, senador. Veja, existe uma reacomodação, né, nas esferas de poder. Essa reacomodação, ela, infelizmente, ela se dá em modos já vistos no passado brasileiro, que são fisiológicos, né? Eu defendo com muita firmeza que nós não podemos infantilizar o debate público, que é uma característica muito marcante nos últimos anos na política. Você não trata dos assuntos com a complexidade e densidade que eles de fato têm, e aí parte para soluções, novamente, abrindo as portas para populismo, soluções simplórias, midiáticas. Então, é sempre muito importante entender como chegamos a esse estágio de descrédito que abriu as portas para esse tipo de construção. Isso é consequência, sem sombra de dúvida, do esgarçamento do limite constitucional exercido pelos poderes, especialmente da impunidade. Então, nós temos, novamente, ocupando posições em ministérios, de pessoas condenadas por crimes contra o patrimônio público. Eu tenho um ministro nomeado condenado por peculato a 7 anos e meio. Isso destrói, isso arrebenta a credibilidade do Executivo. Eu tenho colegas parlamentares, também da mesma forma, condenados a anos de prisão por crimes graves, em regra contra o patrimônio público. Isso se espraia para outras esferas. Então, a gravidade da movimentação que vivemos, de novo, uma tentativa de golpe de Estado absolutamente previsível, abre as portas para quem discuta esses assuntos, mas até o momento eu tenho representado uma voz quase que solitária. As pessoas tendem, por conta da gravidade dos atos, a fechar os olhos para o cenário geral e concentrar na redução, na destruição, no afastamento dos representantes daquele grupo, em particular o ex-presidente Jair Bolsonaro, que, na minha visão, é 100% responsável politicamente e, muito provavelmente, também 100% responsável criminalmente por atos gravíssimos de tentativa violenta de tomada de poder, além de outros crimes já identificados ao longo do governo dele. O nosso formato, hoje institucional, ele atrasa o desenvolvimento brasileiro, porque existe um enraizamento muito forte na máquina pública em geral, eu estou falando dos três poderes,
de um misto de influência econômica e política que não é voltada para interesses republicanos. Então, ainda que não seja popular nesse momento, me parece essencial pontuar essas coisas, deixar claro para as pessoas, olha, nossos problemas não são apenas aquela franja agressiva, violenta, que vai estar, e as pesquisas vão nessa mesma linha, materializado em 10, 12% da população, que acha que tem que ter um golpe de Estado mesmo, que acha que tem que ter uma tomada violenta, que acha que tem que ter uma retomada das Forças Armadas como poder político. O problema está em outra faixa também, que é uma faixa desalentada, que não acredita na democracia, que não acredita no sistema. Então, a gente tem que trabalhar com essas duas coisas. Num primeiro momento, eu, particularmente, sou um defensor de um trabalho muito intenso de apuração, inclusive através de comissão parlamentar de inquérito, para que as pessoas possam acompanhar esses dados. É muito importante dar visibilidade. Aqui agora um exemplo muito concreto, que é o caos com o povo Yanomami. Não é uma surpresa para quem acompanha minimamente as notícias, não é uma novidade, mas uma matéria muito bem feita, muito bem desenvolvida, jogou isso na cara das pessoas. E quando chegou esse momento, aí você começa a enfrentar o problema. Você tem que fazer a mesma coisa com relação ao autoritarismo e com relação a esse sistema de corrupção e compadrio que continua dominando o Brasil e não deixou de dominar o Brasil em nenhum momento da minha vida. Eu completo agora 48 anos, posso dizer com absoluta certeza que nesses 48 anos o Brasil foi sempre governado por um sistema que tem essa base de corrupção que atrapalha tanto o cidadão comum. Obrigada, senador. Chegou mais uma pergunta aqui da nossa audiência para a Isabelle, da RAPS. Isabelle, Edivaldo Barreto pergunta como a gente pode focar numa agenda de direitos, né, que você estava falando, que é tão importante para a democracia, vivendo um período que, nos últimos anos, que a gente vivenciou tantos ataques à democracia, com destaque para o último 8 de janeiro. Obrigada, Edivaldo, pela pergunta. Eu vou dividir ela em duas partes. Acho que a primeira, com uma anedota. Eu, no metrô aqui em São Paulo, onde eu moro, vi algumas pessoas em situação de vulnerabilidade pedindo doações e falando, né? O ano novo virou, mas as pessoas continuam passando fome, com grande alta de desemprego e outras situações de vulnerabilidade. Então, é muito importante que, ao mesmo tempo que se tenha, né, em um lado, a justiça sendo feita, as pessoas sendo investigadas, punidas com visibilidade e transparência, que se tenha ações como, por exemplo, dispor, seja no Palácio ou no Superior Tribunal Federal, os estragos das obras de artes, do que aconteceu nesses eventos, nos atos antidemocráticos, a gente precisa continuar dando sequência a uma agenda de políticas públicas sociais positivas. A gente tem no país hoje metade da população vivendo insegurança alimentar. Isso significa que elas não sabem o que vão comer, como vão se alimentar nas próximas refeições. A gente tem metade da população que não tem acesso a banheiro, a saneamento básico. Então, tudo isso precisa continuar avançando, a despeito da gente ter todo o processo judicial investigativo que é necessário nesse momento. Acho que pegando aqui o ponto do dia 8 de janeiro, a gente não trouxe a comparação com o que aconteceu aqui no Brasil com o que aconteceu no Capitólio nos Estados Unidos, 2 anos e 2 dias antes do que aconteceu aqui. Muitos analistas brasileiros, pesquisadores nacionais e internacionais veem com preocupação esse episódio que tem um certo caráter de imitação do que aconteceu no Capitólio americano. Por outro lado, a gente consegue ter aprendizados e insights do que é possível fazer aqui no Brasil, dado a experiência que se teve lá nos Estados Unidos. Então, a gente tem duas diferenças claras. A primeira é que nos Estados Unidos, o ex-presidente Trump ainda estava no cargo de comando do país, então era ali possível dizer alguma relação ou responsabilidade dele com os atos acontecidos. No Brasil, a gente já tinha tido uma mudança na presidência do país, o que não deixa claro qual que é ou se há algum nível ali de comprometimento do ex-presidente, apesar do que já foi dito aqui também sobre retórica, sobre o uso de mensagens narrativas na geração de medo, de instabilidade, de insegurança em relação ao processo eleitoral brasileiro. E a gente tem lá, então, um processo muito arrastado e muito longo, né? Por mais que eles tenham feito mais de 1.000 prisões, os processos nos Estados Unidos continuam seguindo até hoje.
Os analistas, eles trazem com preocupação de que a demora é um fator que pode gerar incentivo a outros países para atentados violentos contra parlamentos em outros lugares do mundo. Então, é preciso que se tenha celeridade nesses encaminhamentos, com transparência, com uma comunicação clara, para que também haja um entendimento da população de por que isso está sendo feito, mas sem despriorizar os trabalhos que precisam seguir, seja no Congresso Nacional, seja no governo federal, ou a nível subnacional, nos governos e municípios, para que se tenha uma agenda de direitos para todas as pessoas e que a desigualdade ela seja combatida. É um dilema, não é fácil, mas as duas coisas vão precisar andar com prioridade no país, em especial no momento que a gente está vivendo. Obrigada, Isabelle. O chat aqui continua recebendo perguntas. Já chegou mais uma pergunta aqui para o senador Alessandro Vieira. Senador, Mário Carvalho pergunta como fortalecer e proteger as instituições de Estado das decisões do governo antiacanetadas que mudaram instituições como o IBAMA, como a Polícia Federal, alterando a razão dessas instituições. Queria só avisar que a gente está se encaminhando aqui para a rodada final do nosso debate, que vai até 12h30. Então, depois do senador, a gente vai passar para uma rodada final de considerações, ok? Senador, com a palavra. Bom, na versão mais resumida, a melhor forma de proteger as instituições é votar melhor. A cada eleição, procurar votar melhor, é a melhor proteção que você tem. Porque também não adianta eu engessar toda a estrutura estatal, imaginando que a tecnocracia vai ser uma esfera de proteção da democracia ou do bom serviço. A compreensão, por isso eu bato muito nesse ponto, a necessidade de qualificar a compreensão, o processo de educação política, é fundamental para que a gente entenda que a agenda do Congresso, muitas vezes, ou no mais das vezes, é uma agenda também de redução de danos. Durante o governo Bolsonaro, redução de danos no campo do meio ambiente, da cultura, da educação. E agora, esses campos tendem a funcionar muito bem no governo Lula, são equipes notórias na qualificação, a gente conseguiu garantir orçamentário e financeiro suficiente, mas se desloca eventualmente a esfera de redução de danos para outras áreas, talvez a economia, talvez a questão processual penal, do ponto de vista de garantir qualificação de investigação, mas essencialmente é isso, é qualificar a esfera política que nós temos. Hoje nós temos um problema muito grave de falta de qualificação. Obrigada, senador. David, já que essa pergunta também incluiu aqui a Polícia Federal, né, eu queria que você, se possível, também tecesse alguns comentários sobre ela, se você quiser, repetindo aqui só para lembrar, como fortalecer e proteger as instituições de Estado e decisões de governo antiacanetadas que mudaram instituições como IBAMA, Polícia Federal, alterando a razão dessas instituições. Quem faz essa pergunta é Mário Carvalho. Legal, Mariana. Obrigado pela pergunta, Mário. Bom, eu acho que a gente tem uma agenda muito importante, aí falando especificamente da área da segurança pública, que é uma agenda de reforma das instituições policiais, que envolve, por um lado, a sua modernização e sua democratização, e, por outro lado, visa garantir melhores condições de governança para a nossa área, porque a gente tem aproximadamente aí 1.500 instituições policiais, agências, que têm alguma responsabilidade, algum tipo de atuação que se conecta com a segurança pública. Na maior parte das vezes, a gente tem essas instituições trabalhando muito, mas de forma pouco coordenada, de forma pouco ajustada, olhando para os estados em particular, mas também para o próprio papel do governo federal na coordenação do sistema como um todo. Quando a gente vai ouvir os policiais, e no fórum a gente tem feito alguns levantamentos de opinião dos policiais sobre as percepções que eles têm a respeito das instituições, das carreiras policiais, da forma como o sistema funciona, existe bastante uma desmotivação muito grande, porque não se sentem valorizados pela sociedade, se sentem enxugando gelo, porque entendem que o sistema não funciona de uma forma produtiva, por mais que eles trabalhem, por mais que eles desenvolvam o seu trabalho, os resultados não virão facilmente, né? Alguns atritos e frições, inclusive, na relação que existe entre as polícias e o judiciário, por exemplo, né? Então, eu acredito que não é apenas uma questão dessas canetadas e da interferência política, que é sim muito danosa,
e a gente acompanhou ao longo desses últimos 4 anos ou mais um processo de radicalização de grupos dentro das instituições, né? Sobretudo nas instituições policiais. A gente teve um governo, e se a gente for falar do chamado bolsonarismo, foi um movimento, de certa forma, popular, mas que teve bastante penetração nas fileiras policiais. Se concretamente não aconteceram medidas, não foram tomadas medidas pelo governo federal, por exemplo, que tivessem beneficiado diretamente os policiais, havia uma tentativa simbólica de fazer referência a esses grupos, participando, né, o presidente participava de formaturas, de velórios, né, de situações que envolviam cumprimento dos policiais, enfim, uma valorização simbólica desse grupo, que já tinha em si essa crítica generalizada às instituições, às carreiras e ao sistema como um todo. Então, se apropria desse sentimento de insatisfação e, de certa forma, amarra nesse pacote as outras pautas também. Então, existe uma tarefa de desmobilização desses grupos radicalizados dentro das instituições, para que casos como esse do 8 de janeiro não voltem a acontecer, né, de tomadas de decisão influenciadas por variáveis político-partidárias. E, além disso, essa transformação das carreiras de fato, das carreiras e das instituições de fato, para que o sistema de segurança pública funcione de uma forma mais adequada. Essa é uma agenda extremamente complicada, né? Nós temos aí 27 estados com suas corporações, mais as corporações federais, temos mais muitas instituições em nível municipal também que têm atuação na área de segurança pública, então não é uma agenda fácil, precisa da participação do governo federal como um ente que impulsiona, que mobiliza, que dá dinâmica para esse debate, mas não é apenas o governo federal que faz isso, né? Isso passa necessariamente pelo Congresso, a gente tem em discussão as leis orgânicas, tanto da Polícia Militar, das polícias militares quanto das polícias civis, e isso precisa ser objeto de debate ao longo desse ano, para que a gente consiga, de fato, avançar nessa pauta. Então, trabalho não vai faltar aí para esse próximo ciclo. Obrigada, David. Então, eu vou fazer aqui uma pergunta que pode ser para todos os panelistas responderem, na verdade, como uma rodada final de perguntas, a gente já está se encaminhando para o fim do debate, que vai até aqui 12h30. E aí, queria também propor de inverter a ordem, começar a ordem inicial, né, dessas perguntas, começar com o senador, depois passando para Isabela e para David. Então, a gente está discutindo hoje os dados da pesquisa, né, que foi lançada no ano passado pela RAPS, pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, com o apoio do Fundo Canadá, e que mostrou que existe, na verdade, um medo da violência, né, que esse medo da violência torna as pessoas mais propensas ao autoritarismo e que esse discurso do combate à violência tem sido instrumentalizado para alavancar posições antidemocráticas, mobilizando esses medos da população, né? E também muito calcado numa rede de desinformação que já foi falada aqui, né? Inclusive pelo senador, como combater esse tipo, a desinformação. Então, eu queria direcionar para todos os panelistas uma pergunta que é: como proteger a população dessa retórica do medo e do autoritarismo e fazer com que as pessoas entendam a importância da defesa, de proteger a democracia? Para o senador, eu queria aproveitar, e já que ele vai começar a fala, e incluir mais uma pergunta que chegou pelo chat, senador, o pessoal está querendo muito ouvir a opinião do senhor aqui. Os senadores têm dimensão da necessidade de regras e balizas para conteúdos divulgados em redes sociais, principalmente sobre a pregação de golpe, desinformação de fatos. Quem mandou essa pergunta foi Vitor Grigoleto, perguntou aqui para o senhor, e aí eu queria que o senhor adicionasse, por favor, também essa resposta para Vitor, e depois poderia responder a minha pergunta, também fazer as suas considerações finais, já que a gente já está se encaminhando para o fim. Bom, acho que a gente responde em conjunto. O Senado já legislou sobre o tema, um projeto, inclusive, que é da minha autoria, a Lei das Fake News, como ficou conhecido, e a Câmara dos Deputados engavetou essa discussão. Ele estava na relatoria do deputado Orlando Silva e não conseguiu avançar. Essencialmente, o que é importante entender?
E olha que eu apanhei muito com relação a esse projeto lá atrás, que as pessoas não tinham ainda a dimensão do tamanho da gravidade da situação. É preciso regular o funcionamento das plataformas. As plataformas monetizam o discurso de ódio, muito claramente. Né? O discurso de ódio engaja, ele engaja enormemente aqueles que concordam com o discurso e aqueles que discordam, mas que, sem perceber, movem essa roda de moinho que gera recursos astronômicos para a plataforma. Então, esse é um ponto de partida, regular a atividade das plataformas sem entrar em conteúdo. A gente tem que entender que temos uma Constituição democrática e razoavelmente bem construída que garante liberdade de opinião. O que ela não permite é o anonimato na opinião, justamente para que as opiniões que resvalam no crime sejam responsabilizadas. Então, aquele que tem o discurso de ódio, de preconceito, de violência, e que naturalmente vai estar incorrendo em crime, dou um exemplo muito concreto. Aqueles que vão para a porta do quartel pedir intervenção militar estão cometendo um crime previsto no Código Penal, que é a incitação de animosidade das Forças Armadas contra a democracia. A gente colocou isso lá quando legislamos para substituir a antiga Lei de Segurança Nacional. Então, educação, foco naqueles projetos que efetivamente desarmam os mecanismos de disseminação de mentiras, de discurso de ódio. É possível fazer isso, ainda que todo o mundo esteja tentando encontrar ferramentas, a gente tem como avançar. E tão importante quanto valorizar iniciativas como essa que a gente vive agora aqui. Né? Agradecer, não fiz isso no início da minha fala, o Fundo Canadá pela colaboração, pela parceria, muito importante, obrigado. A RAPS e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o Renato, que está aí, que também é um veterano, sabe que o início de trabalho do Fórum tinha uma enorme rejeição nas forças policiais. E que hoje não. Essa rejeição diminuiu muito, porque as pessoas entenderam a necessidade de melhor qualidade, maior interseção. É um processo contínuo. Eu acredito que a democracia funcional vai ter sempre apoio, abrigo entre os brasileiros, mas precisamos, o mais rápido possível, limitar, reduzir as ferramentas que servem hoje à desinformação, porque esse é um processo que, se não for cuidado, tende a ampliar cada vez mais a margem violenta, com consequências imprevisíveis. Obrigado pela oportunidade e já deixo o meu abraço para todos. Obrigada, senador. Acho que Isabelle já pode continuar fazendo sua resposta e seus encaminhamentos finais, Isabelle. Obrigada, Mariana. Obrigada ao senador Alessandro Vieira pela participação e presença, mesmo já com as agendas de trabalho tendo se iniciado. Agradecer também ao David pelas parcerias e trocas que a gente vem tendo ao longo de todo esse projeto, que é tão importante. E antes de responder, eu queria convidar a todo mundo que está nos assistindo a baixar a pesquisa, a conhecer os indicadores, os resultados que a gente passou aqui, porque apesar dela ter sido realizada em um contexto pré-eleitoral, os índices que foram desenvolvidos, os dados sociais e demográficos que ela traz, são essenciais para a construção de políticas públicas e programas em uma agenda positiva, para que a gente possa combater as desigualdades e fortalecer o regime democrático, a adesão, o apoio à democracia no Brasil. Então, a minha fala ela vai nesse sentido, de que a pesquisa tem um marco temporal de realização, mas ela traz resultados relevantes, inclusive para esse momento que a gente está de construção de novas políticas, de início de políticas públicas sociais no país. É importante destacar que vai ser necessário que as instituições, e aí é papel do parlamento, do governo e do Superior Tribunal Federal, que eles comuniquem melhor para dentro e para fora quais são as suas atribuições, a diferença entre os três poderes, como eles são importantes para esse equilíbrio, para que a população também entenda os diferentes papéis. E é importante ressaltar que, para mim, é um dos principais achados dessa pesquisa. Medo e insegurança, e eu trago a palavra insegurança para lembrar das inseguranças sociais que parte da população vive hoje, podem ser utilizados como ferramentas de manobra para apoio a comportamentos autoritários, mas é justamente a camada que sofre com essas desigualdades, que está mais vulnerável, que mais apoia agendas de direitos no país. Então, é importante que se atenda a essas necessidades, que esse regime democrático, essas garantias sociais, sejam percebidas pela população de uma forma mais igualitária, para que a gente tenha uma democracia fortalecida e que as pessoas possam participar efetivamente desse processo. 90% diz que quer participar das decisões do país.
mas não tem tempo, não tem as condições mínimas de segurança, de vida, de acesso aos direitos para fazer essa participação de uma forma adequada. Então, é preciso educação, é preciso ação em relação aos atos antidemocráticos que aconteceram, mas também é preciso fortalecer a agenda de políticas públicas sociais do país para hoje. Então, muito obrigada a todas e todas que estão aqui conosco. Passo agora para o David fazer seu encerramento e considerações finais. Legal, Isabelle. Obrigado. Bom, também queria aproveitar a oportunidade para agradecer a RAPS pela parceria, pela produção da pesquisa em conjunto e pela realização desse webinário. Agradecer também a participação do senador Alessandro Vieira pelo debate também, acho que foi bastante interessante. Maraiama pela coordenação, a Fundo Canadá pelo apoio também ao projeto como um todo e a todo mundo que está assistindo e que depois vai, com certeza, consultar a nossa pesquisa, né, e aprofundar essa reflexão. Em relação à questão e as considerações finais, eu acho que tinha até anotado pontos com palavras de resumo bem parecidas com as que a Isabelle selecionou. Eu diria, acho que o primeiro ponto para que a gente possa fazer uma disputa mais ampla junto a camadas cada vez maiores da sociedade brasileira, o primeiro ponto é justamente a informação. Aqui no fórum, o fórum, na verdade, ele surge com a missão e com a informação de qualidade e o debate público de qualidade no seu DNA. Se lá em 2006 a gente tinha um cenário no qual falar sobre dados de segurança pública era, de certa forma, ainda um pouco inicial, ainda existia muita insegurança com relação... Predominava muito a ideia do segredo com relação a informações de segurança pública. Você não poderia falar muito a respeito disso. E eu acredito que, ao longo de toda a trajetória do Fórum, que investiu muito na produção de informação e no debate público, a gente conseguiu avançar. A gente conseguiu produzir dados de melhor qualidade. Ainda há muito por fazer, mas a gente conseguiu avançar. A gente consegue falar melhor a respeito de alguns aspectos dos problemas da segurança pública e da violência de uma forma que a gente não podia, não tinha condições de fazer antes. E acredito que a informação ela traz essa luz, ela afasta esse obscurantismo, né? E ele, de alguma forma, tira poder das pessoas que pretendem se utilizar, né, da questão do medo, da insegurança ou da falta de informação para ter mais poder, né, para exercer mais poder, para desenvolver suas agendas. Então, a informação de qualidade, ela é um patrimônio da sociedade, né, e ela é a base para que a gente possa construir políticas públicas de melhor qualidade. Isso é verdade em geral e é verdade no caso da segurança pública também. Com relação ainda ao ponto da informação, se a gente for olhar, né, a gente tem um aspecto que é a desinformação, que eu acho que o senador já tratou bastante aqui, e a gente tem um outro aspecto também que é a utilização dessas informações de uma forma sensacionalista, né? Então, acho que existe até uma agenda de pesquisa bastante profícua na academia de avaliar os impactos que os programas sensacionalistas que cobrem crime e violência têm na formação de uma opinião a respeito de como está a situação do crime, como está a situação da violência em geral. Nós temos dados muito ruins e o Brasil, infelizmente, se destaca negativamente nas Américas e no mundo com relação aos seus indicadores de criminalidade e de violência, mas acredito que programas sensacionalistas eles acabam tendo um papel bastante grande também na produção dessa insegurança. Então, eu acho que a academia tem dado algumas indicações importantes sobre a atenção que a gente tem que ter com esse tema, né? Que tipo de benefício a gente está tendo com essa produção, por assim dizer, jornalística nesse sentido, né? Então, acho que informação é o primeiro ponto. O segundo ponto, de fato, é o aspecto político. A gente não pode, e eu citei aqui na minha fala anterior a questão da aproximação que o chamado bolsonarismo fez com relação aos policiais, principalmente os militares estaduais, aos militares em geral. Não são os únicos grupos que foram, né, digamos assim, cooptados ou que mais se radicalizaram, que tiveram mais grupos radicalizados a partir dessa agenda, mas o fato é,
outros grupos precisam se apropriar da discussão sobre segurança pública, né? Outros grupos políticos. Não é possível deixar a execução da política apenas na mão das corporações e por meio de pautas meramente burocráticas ou corporativistas, né? Eu acho que o senador até citou aqui a questão da tecnocracia, né? Não dá para imaginar que a segurança pública é apenas uma agenda técnica, ela é uma agenda técnica também, mas é também política, né? E a gente precisa que novas lideranças, outros grupos se apropriem, se aproximem dessa agenda e se apropriem desse debate, produzindo política pública de qualidade. É preciso reforçar as pontes com policiais, é preciso pensar políticas de valorização do trabalho desses profissionais, modernização da carreira de modo a oferecer balizas, condições de trabalho dignas, e também perspectivas de que o trabalho que é desenvolvido na ponta ele pode contribuir com uma melhoria geral do cenário da segurança pública no país. Caso contrário, cada vez mais grupos cada vez maiores dentre os policiais, por exemplo, vão aderir a agendas de radicalização política. E isso é um risco muito grande, porque, em última instância, são as polícias que fazem a gestão da ordem no nosso ambiente democrático, né? Então, acho que o aspecto político ele é muito importante. E isso nos leva necessariamente ao terceiro ponto, que é o da modernização administrativa e legislativa, né? Eu citei aqui o ponto das leis que tramitam hoje no nosso Congresso Nacional com relação às leis orgânicas de cada uma das polícias, mas eu também chamo a atenção para a importância de que a gente tenha uma estrutura legislativa geral para o funcionamento da segurança pública. Ele não pode ser visto como um subsistema da justiça criminal, né? Não pode ser visto como um problema menor, e deve ser visto no seu contexto geral. As articulações que necessariamente devem existir entre polícia civil e polícia militar, nós temos mais recentemente, né, a introdução das polícias penais nos estados e no governo federal. Então, é preciso regular o funcionamento dessas instituições e suas relações, para que o sistema como um todo produza melhores resultados. Então, acho que o aspecto e a tarefa legislativa e de modernização administrativa e legislativa, ela é fundamental. E, por último, eu acho que fruto de todo esse passo a passo, mas que também deve ficar, é como trocar a roda do carro, trocar o pneu com o carro andando, né? A gente tem que continuar produzindo política de segurança na prática, né? Então, o último ponto é o ponto da ação. Então, uma ação qualificada, a gente tem muita produção acadêmica, mas também, e sobretudo, das próprias polícias e nas suas academias com relação a melhores práticas de segurança pública, de policiamento, de investigação, enfim, um conjunto de técnicas, há intercâmbio entre estados e também do Brasil com outros países para produzir essa expertise, e isso deve necessariamente ser valorizado e conseguir fazer frente ao discurso tradicional da segurança pública, que é aquele discurso muito político, muito populista, de alguma forma, né? Então, acho que fechando esse ciclo, essa ação, valorização da política pública de qualidade é extremamente importante. Então é isso, eu agradeço novamente pela oportunidade, pelo debate aqui com vocês. Obrigada, David. Então, a gente está encerrando agora esse webinar. Queria agradecer muito a participação dos nossos panelistas, também agradecer à Rede de Ação Política pela Sustentabilidade, RAPS, ao Fórum Brasileiro de Segurança Pública e ao Fundo Canadá para Iniciativas Locais que promoveram esse webinar que vocês acompanharam hoje. Quero agradecer a todo mundo que ficou aqui com a gente nesse debate, as pessoas que mandaram perguntas. Lembrando que a gravação desse evento vai ficar disponível no YouTube da RAPS e no YouTube do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, para vocês conferirem depois e compartilharem também. E que no chat a gente vai colocar agora novamente o link da pesquisa sobre violência e democracia, que fala sobre medo de violência, autoritarismo e democracia, né? Percepções antes das eleições, que a gente debateu hoje. É um material muito rico, falar aqui como jornalista, que vocês, que vale a pena conferir, estudar e ler. Enfim, quero agradecer muito essa oportunidade, esse debate aqui hoje. Obrigada pela companhia de vocês e até a próxima.